Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem na Cristo Vive Pau Sul, onde mais um dia, pelo poder de Deus, do Espírito Santo, nós vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus, Senhor Jesus Cristo. Amém? A mensagem de hoje, um tema que muito importa aos filhos de Deus. Um tema que mas é muito importante aos filhos de Deus que querem no século 21 obedecer a Cristo. Um tema que fala ao profundo da alma, do espírito, que corta de fato os filhos de Deus para viverem a vontade de Deus nesta terra no século 21. E nós vamos crescer nisso. A lei e a graça, a parte 1. Diferença entre lei de Deus e lei mosaica. Nós vamos entender pela palavra de Deus que Deus ele tem uma lei para vivermos no século 21. E nós vamos entender o que é a lei mosaica. Então nós temos que viver a lei de Deus e não mais a lei mosaica. A lei de Moisés. Amém? Vamos ler a palavra? Tiago 2,10. Está escrito: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Nós vamos entender como a igreja de Cristo nesta terra tem tropeçado. Nós vamos entender como a igreja de Cristo nesta terra tem guardado pontos da lei e tropeçado em outros, em muitos, em vários. Porque a lei de Moisés são 613 pontos. Então, quando um filho de Deus guarda uma lei, observa um mandamento, ele precisa observar os outros 612. Amém? E isso é impossível. Então, aquele que guarda o mandamento da lei, a Bíblia diz que ele está debaixo de maldição. A Bíblia diz que Deus não está se agradando dele. Por isso que nós, povo de Deus, devemos viver somente por fé e por graça. Amém? Não observando leis, mas observando a lei de Deus para a nossa vida neste tempo. Vamos orar e ouvir a voz do Senhor. Senhor Jesus Cristo, Deus amado, Deus bendito, Deus santo, Deus bom, Deus de toda a graça, Deus maravilhoso, Deus que se revela a cada dia com poder, com glória, trazendo ao nosso espírito o entendimento da verdade. Pois assim está escrito e assim tem sido em nossas vidas. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É pela verdade que temos crescido, Senhor. É pela verdade, é pelo Teu Santo Espírito que temos, Senhor, recebido a libertação. Que cadeias estão sendo quebradas, que correntes estão sendo quebradas, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por mais este culto que o Senhor nos preparou. Obrigado, Senhor, por mais este dia em Tua casa, onde vamos crescer na graça e no conhecimento, onde vamos entender melhor a respeito, Senhor, da sã doutrina a ser vivida neste tempo, onde vamos, Senhor, rechaçar pensamentos contrários, onde vamos, Senhor, destruir fortalezas, onde vamos, Senhor, assumir a nossa posição em Ti, Senhor. Onde vamos assumir, Senhor, cada vez com mais profundidade,
a nossa posição dentro da graça de Deus, entendendo, Senhor, que há uma lei a ser obedecida, entendendo que há uma lei a ser cumprida como obediência à Tua voz, Senhor. E aqui estamos nós para ouvi-la, Senhor. Aqui estamos nós, Senhor, para dar atenção a esta voz, a Tua maravilhosa voz, e dizer sim, e dizer amém, Senhor, para tudo que o Senhor quer e requer de nós. Use a minha vida, Senhor. Use a minha boca. Senhor, manifesta-te, Senhor, através de minha vida, com o Teu poder, com a Tua autoridade. Que eu seja nas Tuas mãos um instrumento de valor para edificar a Tua igreja, Senhor, para abençoar os Teus filhos, Senhor. Eu lhe agradeço, Pai, pela rica oportunidade que o Senhor me deu nesta manhã. Poder estar em Teu altar e falar em Teu nome, Senhor. Não somente falar do Teu nome, mas falar em Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por me escolher para apacentar as Tuas ovelhas, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que tenho de falar em Teu nome aos Teus filhos e mostrar a eles, ó Pai, o Teu caminho, a Tua vontade e a Tua verdade. Que todos, Senhor, sejam bem alimentados nesta manhã. Que todos, Senhor, recebam este alimento sólido, dando graças a Ti, Senhor, e que eles vivam as mais de 7.000 promessas que vêm de Ti, Senhor, para a nossa vida. Que eles contemplem, Jesus, o poder da Tua maravilhosa graça em seus viveres, Senhor, nas suas vidas, Senhor, pois sabemos que o que o Senhor tem é muito melhor para cada um de nós. Aquilo que o Senhor tem preparado, Senhor, é bom, é agradável e perfeito. Por isso, Pai, eu lhe peço que se manifeste, Senhor, na vida de cada um de nós. Que o Teu poder se manifeste em cada um, Senhor, dos Teus filhos, e que eles rechacem, ó Deus, o que não provém de Ti, e que com o conhecimento, Senhor, eles não recebam para as suas vidas, Senhor, aquilo que não vem das Tuas mãos, mas que eles tenham o poder de discernir e de julgar, Senhor, a Tua boa vontade, para o Teu louvor e para a Tua glória. E todos que assim oraram e recebem, digam amém. Glória a Deus. Pastora, meus irmãos amados, amados meus, amados do Senhor, meus irmãos em Cristo, minha família bendita nesta terra, família verdadeira, família espiritual, homens e mulheres chamados por Jesus Cristo, escolhidos de Deus antes da fundação do mundo, para serem os dispenseiros dos mistérios de Deus, serem os dispenseiros da maravilhosa graça de Deus, pois está escrito que muitos dos profetas gostariam de ter tido o que nós temos hoje, pois esta revelação é uma revelação predestinada por Deus e não foi para todos, não é para todos, mas nós estamos inseridos nos escolhidos de Deus para viverem esta maravilhosa graça. Nós começamos hoje um dos mais importantes estudos da Bíblia Sagrada, a lei e a graça. Serão mensagens que vai nos impactar com conhecimento e revelação sobre estas duas
grandes alianças firmadas entre Deus e dois povos. Os judeus da eleição em Isaac e os gentios predestinados à salvação por Jesus Cristo. Nós vamos entender de modo mais profundo, nós vamos navegar em águas mais profundas nesta questão do estudo sobre a lei e a graça. O ministério tem uma doutrina acerca da lei e da graça, um estudo que muito é dado pelo altar às nossas vidas, e hoje nós vamos mergulhar um pouco mais fundo, e você vai perceber que muitas coisas virá ao teu conhecimento pela revelação do Espírito. Então nós estudamos e aprendemos durante 10 mensagens sobre alianças. A igreja se recorda? Nós aprendemos sobre a manutenção da aliança, aprendemos sobre a quebra da aliança, aprendemos sobre as bênçãos da aliança e também as consequências da aliança. Amém? Das alianças quebradas. Então nós vimos pela palavra várias alianças feitas por Deus com os homens e nós aprendemos acerca dos termos dessas alianças, as condições que Deus coloca para que se manifestem nas nossas vidas as suas bênçãos, as bênçãos prometidas mediante as alianças. Então nós vamos ver agora 2 alianças específicas feitas por Deus com 2 povos. Amém? Uma grande aliança chamada de lei mosaica ou lei de Moisés. Aleluia, a lei de Deus para os judeus. E a outra aliança que Deus fez com outro povo. Povo este que não tem sangue israelita. Um povo que não tem na sua carne a descendência israelita nas veias. Amém? Que somos nós, os gentios. E estes, os predestinados à salvação. Amém? Glória a Deus. Isso muito nos alegra. Isso nos traz muita alegria em saber que o Senhor tem no meio daqueles que para os judeus eram impuros, que para os judeus eram como cães, saber que Deus tem os seus escolhidos. Saber que Deus também salvou a estes. E estamos nós aqui nesta manhã. Glória a Deus. Então nós vamos agora esmiuçar para compreender de forma didática e entender aquilo que Deus quer que eu e você compreenda por modo do ensino, por maneira do estudo da palavra de Deus. Amém? Tópico de número 1. Diferença entre lei de Deus e lei mosaica. Então, pode colocar, pastora, por favor? A lei de Deus é a vontade de Deus revelada aos homens em palavras, princípios, preceitos, julgamentos e atos. É um princípio de obediência a toda a orientação de Deus. Significa todo o desígnio de Deus ao homem e está na Bíblia. Em sua constituição total, nos 66 livros. A lei de Deus não se limita a uma dispensação específica e é para ser obedecida por todos. Amém? Então, a lei de Deus ela não se limita a tempo. Ok? Ela não é específica para determinado tempo. A lei de Deus é para sempre. Esta lei que é a vontade de Deus para os seus filhos. Salmos 19, 7 a 14, está escrito assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Aí eu faço um parênteses e pergunto para você: a lei de Moisés foi perfeita? Sim ou não? Não foi. Então aqui a Bíblia está dizendo: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Amém? Então vamos entender. Que lei é esta? Que é perfeita e restaura a alma, pastora? Que lei é esta? A vontade do Senhor na nossa vida, que é a lei dele para nós,
restaura a nossa vida, restaura a nossa alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Lei de Moisés alegra o coração de alguém? Não. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Então aqui nós começamos já a perceber que a Bíblia já em Salmos, amém? Ela está relatando uma lei diferente daquela que foi escrita em pedras, em tábuas de pedras, amém? Aleluia. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Então, a lei de Moisés, ela teve uma validade. Ela já caducou. Ela não tem mais nenhum poder. Aleluia. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Então, quem guarda a lei de Deus, quem recebe a lei de Deus, que é a vontade de Deus, e guarda e vive nela, para este a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. O Espírito Santo, ele testifica no nosso espírito as nossas faltas. Amém? Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém? Tudo isso é a lei de Deus. Amém? E não é a lei específica para os judeus. Não está relacionado à lei de Moisés. Então, para aquele que nasce de novo, igreja, você já sabe, aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aquele que confessa o Senhor em sua vida, aquele que é atraído pelo próprio Deus e recebe a Cristo na sua vida, para este a lei de Deus não é fardo. Amém? A lei de Deus não é nada pesado. Pelo contrário, é prazeroso. É algo desejável. Amém? Ela inculca temor reverencial na nossa vida, no nosso espírito, na nossa alma. Porque ela restaura a alma e fornece sabedoria. Então, a lei de Deus, quando começa a fazer efeito na minha vida, no meu interior, na minha alma, e começa a ser fixada no meu espírito, as minhas atitudes começam a mudar. As minhas atitudes para com Deus, para com a palavra, para com a obra, para com o altar, elas começam a se manifestar de forma reverencial. Amém? E isso é uma obra da lei de Deus no nosso espírito, quando de fato nos convertemos a Cristo. Quando verdadeiramente nos convertemos ao Senhor. Em Hebreus 13:15 diz assim: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, olha, o sacrifício que Deus quer hoje está aqui. Deus não quer nenhum outro tipo de sacrifício. Vou mais longe. Deus não aceita nenhum outro tipo de sacrifício do seu povo, dos seus filhos. Por quê, pastor? Porque o sacrifício perfeito foi consumado na cruz do Calvário. O sacrifício perfeito foi feito por Ele. Amém? Então, o sacrifício que Ele quer dos seus filhos hoje é o sacrifício de louvor,
que é o quê? O fruto de lábios que confessam o seu nome, que cantam a Ele, que expressam a Ele o seu amor com palavras que saem do espírito, do coração. Não palavras da boca para fora. Não os hipócritas, não é? Que Jesus chamou, que em vão o adoram. Que o adoram com a boca, da boca, né? Da boca para fora, mas o coração está longe dele, ou seja, a intenção do Espírito está longe deste temor reverencial, desta sinceridade diante dele. Em Hebreus 10, 25, olha o que está escrito: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Então, olha, desde lá de trás, a Bíblia já relata que já tinha destes no meio do povo de Deus. Estes quem, pastor? Estes que têm o costume de deixar de congregar. E pensam estar corretos, estão errados. A Bíblia diz que estão errados. Então, um pensamento errado leva a outro pensamento errado. E nós temos que tomar muito cuidado, porque um abismo leva a outro abismo. Então, se a Bíblia manda eu congregar, eu tenho que congregar, eu não posso deixar de congregar. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, cada dia mais, amados, daqui para frente, nós temos que estar cada vez mais firmes na igreja, na obra do Senhor. Não em casa, porque em casa eu não tenho proteção, não. Não tenho. A bênção do Senhor é ordenada onde? Na casa do Senhor. Então eu não posso deixar de congregar. Amém? Façamos, então, o que? Admoestações. Eu estou aqui admoestando. Você precisa entender que é Deus que está fazendo isso. É Deus que está admoestando você. É Deus que está falando. O livro foi aberto aqui nesta manhã. A boca de Deus está aberta falando conosco. Amém? Então Ele está falando, olha, não deixe de congregar. Não receba o costume de alguns. Porque alguns têm feito isto. Deixam de congregar. E sabe o que acontece, amado, quando deixa de congregar? Esfria. Espiritualmente esfria. Começa a trazer para a própria vida as coisas do mundo. Começa a aceitar para a própria vida, para dentro de casa, as coisas do mundo. A santidade começa a ser deixada de lado. E o que nós temos que zelar é a santidade na nossa vida. Nós temos que cultivar a santidade na nossa vida, na nossa alma. A santidade que já está no nosso espírito, pelo Espírito Santo que habita em nós. Amém? Então esta santidade tem que ser manifestada. E se eu esfriar, amados, as coisas do mundo me dominam. As coisas do mundo vão começar a falar alto na minha mente, vão falar alto na minha alma, e eu vou querer as coisas do mundo. Por quê? Eu estarei fraco. Eu sempre digo aqui que o Senhor nos traz aqui em reuniões para nos alimentar. O Senhor quer que eu e você esteja aqui para que nós sejamos alimentados por Ele. Porque nós sabemos que no mundo jaz o maligno. E se eu não tiver o alimento, amados, para enfrentar o mal vai vencer. Amém? Então você precisa compreender isso, que é uma vontade do Senhor para o nosso bem. Quer confessar isso na sua vida? O congregar é uma vontade de Deus, é uma lei de Deus para o meu próprio bem. Amém. Amém? Glória a Deus. Salmo 119, 1 a 14, vamos ler. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor, andam na vontade do Senhor. Amém? Aqui não está dizendo da lei mosaica, está dizendo na vontade de Deus. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos, para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar,
quando considerarem todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Aleluia. Então, a lei de Deus é para ser cumprida à risca. Amém? E esta lei, que é para ser cumprida à risca hoje por nós, ela está muito acima da lei que foi dada para os judeus. Por isso que a graça de Deus, ela é muito mais séria. Por isso que a graça de Deus, mas é algo muito mais de compromisso e de seriedade com Deus e com a palavra. Você pode se recordar quando Jesus disse que estavam indagando ao Senhor a respeito do adultério. Você pode se recordar nisso, está na Bíblia. E estavam ali os judeus ali questionando ao Senhor. E aí o Senhor responde, de que forma eles? Vocês estão então dizendo que o adultério, para ser consumado, tem que ter o ato em si. Pois eu vos digo que se aquele que cobiçar com os olhos, já cometeu adultério. Então, eles estavam ali dizendo que o Senhor Jesus estava trazendo algo, sabe, assim, como dizem aí fora, não, é libertinagem. Porque muitos confundem a graça de Deus com libertinagem. Mas Jesus disse assim, olha, aquele que com os olhos já cobiçar, já cometeu adultério. Então, olha a seriedade que é viver a graça de Deus. É muito mais sério do que se viver lei mosaica. Estão compreendendo? Sim ou não? Amém? Então, a lei de Deus é maravilhosa. Para quem? Para aqueles que têm os olhos abertos pelo Senhor. Estes, eles têm prazer em praticar a palavra do Senhor. Não é fardo. É triste, igreja, eu tenho que confessar algo que é muito triste quando nós vemos assim a palavra do Senhor vindo de encontro e nós percebemos alguns irmãos sentirem peso da palavra. É muito triste. Sabe, a gente percebe incômodos dentro da igreja. Aqui não tem nada de oculto, é tudo transparente, você sabe. Então, o Espírito Santo se entristece. Não é que o pastor fica triste. Aquele que habita em mim se entristece. Porque a palavra vem para nos dar vida e vida em abundância. E aí nós sentimos que alguns, sentem a palavra como peso. Deixam de congregar. Muitos deixam de congregar por causa da palavra, irmão. É muito triste. Então, para aqueles que têm os olhos abertos pelo Senhor, a palavra traz prazer. Não importa se ela vem dura, se ela vem mais mansa, se ela vem me trazendo um certo conforto, ou se ela vem me trazendo uma correção, não importa. É a palavra do meu Deus para a minha vida, é a palavra do meu Pai para a minha vida, é a palavra daquele que sabe o que é melhor para mim. Então, amar a lei de Deus é ensino claro pelas Escrituras a todos os salvos. E isso tem que ser uma realidade na nossa vida. Amém? Viver na lei de Deus é bênção para o cristão. Você crê nisso? Então confesse isso. Viver na lei de Deus é bênção para a minha vida. Amém. Então a lei de Deus é a nossa bússola para melhor conhecer a vontade de nosso Senhor e assim servi-lo como lhe é devido. Nós sabemos que nosso Deus, Ele não recebe qualquer coisa. Recebe? Não.
Ele só recebe aquilo que lhe é devido e aquilo que é dado conforme ele quer. Por isso nós aprendemos a respeito da excelência. Nós aprendemos a respeito da reverência que tem que ser dada ao nosso Deus. Então, viver a lei de Deus tem bem-aventurança, tem prazer, tem felicidade na vida daqueles que fazem com sinceridade, com o coração puro, de toda a alegria e de toda a alma. Viver a lei mosaica não traz nada disso, traz? Não, nós sabemos disso. Deus nos resgatou, graças a Deus. Amém? De maldições da lei que estavam sobre a nossa vida. Então a lei de Deus nos revela a boa, agradável e perfeita vontade dele para nossas vidas. Lei de Deus. Compreendeu? Lei de Deus que nós temos que viver, que nós temos que receber e viver. Lei de Deus. Então nós temos uma lei para viver hoje. Vamos falar da lei mosaica. Lei mosaica ou lei de Moisés é todo o código de leis judaicas, formado por 613 disposições, ordens e proibições. Em hebraico, a lei é chamada de Torá. São os 5 livros de Moisés, chamados também de Pentateuco. Mas o termo Torá é aplicado igualmente ao Antigo Testamento como um todo. Então os judeus que vivem ainda pela lei de Moisés, eles vivem todo o Antigo Testamento, crendo que o Antigo Testamento somente é válido, o Novo não. E para eles é chamado de Torá. De Gênesis a Malaquias. Amém? Isso para eles é a Torá. Ok? A gente vai falar ao longo da mensagem sobre alguns pontos desta lei. Tópico de número 2. A quem foi dada a lei de Moisés? A lei de Moisés foi entregue a Israel, ao povo hebreu. Deuteronômio 4, versículo 8. E que grande nação há que tem estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho. Aleluia. Isso foi dado à nação de Israel. Salmo 147, 19 e 20. Mostra a sua palavra a Jacó, a Israel. As suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. A lei mosaica, a lei de Moisés, veio para um povo específico. Veio para uma nação específica. E esta lei foi recebida por este povo e vivida por ela. Por ele. Amém? Levítico 26, 46. São estes os estatutos, juízos e leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel, no Monte Sinai, pela mão de Moisés. Então, olha, pela mão de Moisés veio a lei aos filhos de Israel. E esta lei não foi perfeita. Teve a sua glória, mas não foi perfeita. Em Romanos 9, 4, o apóstolo Paulo cita: são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação. Então, olha, as alianças, primeiro feito com os judeus. Então, Deus fez aliança primeiro com os judeus, não foi com os gentios. Isso é fato. Amém? A legislação, o que é a legislação? A lei. Então Paulo está dizendo assim, olha, pertence a eles primeiro, tá? A aliança, a lei, que é deles, o culto e as promessas. Vocês estão percebendo? Que gentil não entra nisso? Amém? O povo gentil não está aqui.
nisso que Paulo está falando. E Paulo está falando para quem? Para os romanos. Então está explicando a questão da lei. Para quem foi e para que serviu. João 1,17 diz: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Tópico de número 3. A lei mosaica se divide em lei civil, lei religiosa e lei moral. Número 1, lei civil. Mandamentos legalistas. Tinha a finalidade de regular a sociedade civil do Estado teocrático de Israel. Êxodo 21, 12, 23 a 25. Quem ferir a outro, de modo que este morra, também será morto. A lei. Olha a lei aí. Era a lei. Estava decretado isso. Porque tinha que regular a sociedade, tinha que regular o viver. A sociedade. Amém? Então, quem ferir a outro de modo que este morto também será morto. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. É lei de Moisés. Será que tem gente querendo viver isso? Porque se faz um, tem que fazer os outros 612. É simples, igreja. Isso aqui é lei. Queimadura por queimadura. Ferimento por ferimento, golpe por golpe. Aí lá na frente Jesus vem e fala: se alguém te bater na tua face, dá também. É a lei de Deus, não a lei de Moisés. Amém? Glória a Deus. Então aqui, né, uma parte da lei civil, né, do mandamento legalista para regular a convivência entre o povo de Deus naquela época. Êxodo, não, nós lemos. Número 2, lei religiosa. Mandamentos cerimoniais. Tinha a finalidade de imprimir nos homens a santidade de Deus e apontar para o Messias, Cristo, fora do qual não há esperança. Êxodo 27, versículos 20 e 21. Diz assim: ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido, para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu, aleluia, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este a favor dos filhos de Israel pelas suas gerações. Olha, a lei de Deus hoje é que a casa deles seja cuidada com todo amor, com todo cuidado, toda reverência. Deve ser assim, porque é a casa dele. Mas aqui, na lei, nessa questão aqui religiosa, na parte religiosa, os irmãos sabem que havia o tabernáculo e havia o lugar onde era o lugar santíssimo, o santo dos santos, e onde entrava somente o sacerdote. Amém? Então, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente, na tenda da congregação, fora do véu. Amém? Então, o véu separava o lugar santíssimo deste lugar onde ficava o candelabro. E hoje nós vemos muitas igrejas com o candelabro como símbolo. O candelabro pertence à lei. O candelabro é um símbolo da lei. Amém? Então, na graça de Deus, isso não tem coerência.
Tem igrejas que colocam em cima dos altares réplicas de arcas da aliança. Amados, isso está totalmente ligado à lei. A igreja do século XXI tem que ser a igreja da graça de Deus. E principalmente, somos gentios. Não temos mais nenhuma ligaçãozinha com os judeus. Amém? Número 3. Lei moral, mandamentos morais. Tinha a finalidade de deixar bem claro ao homem os seus deveres, revelando suas carências e auxiliando a discernir entre o bem e o mal. Êxodo 20, 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Tinha que estar isso na lei para o povo entender que não podia. Não podia ter inveja. Não podia querer o que era do outro. Entendeu? Isso era uma lei moral. Tópico de número 4. A unidade da lei. Tiago 2,10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, a lei, entenda aqui comigo, não há como dividi-la. Os 613 pontos da lei, não há a mínima possibilidade de tirar um ponto e viver este ponto e deixar o resto. Então, a lei, ela é uma unidade, ela é o pacote completo, é como se fosse um. Entenderam? Então, Tiago diz isso. E é aqui que nós compreendemos a maldição da lei que o apóstolo Paulo revela nas suas cartas. Porque qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então nós sabemos que a lei não justifica ninguém. Amém? Tópico de número 5. Vamos falar um pouquinho do sábado. Porque nós percebemos até o dia de hoje, sabe, pessoas ainda envolvidas com o dia do sábado. Pessoas que têm em suas concepções o entendimento que Deus aprova, que Deus se agrada, que Deus quer que isso ainda seja guardado. Então nós vamos entender pela palavra que isso traz maldição à vida dos filhos de Deus, que isso não é algo que agrada ao coração de Deus. E vamos ver pela palavra do Senhor. O sábado era uma lei religiosa, cerimonial. Era o selo da lei mosaica. E está associado à lembrança da libertação da escravidão egípcia. Quem estava escravo lá no Egito? Os judeus, o povo hebreu. Amém? O povo hebreu estava de escravo lá no Egito. Deuteronômio 5,15 diz assim: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido. Pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Foi uma ordem, um mandamento de Deus para o povo hebreu. Amém? Êxodo 31, 17. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. E ao 7º dia descansou e tomou alento. Então, se alguém deseja guardar o sábado, igreja, esta pessoa tem que obedecer o que manda o Antigo Testamento. Quem está compreendendo? E o que é guardar o sábado, pastor? Ué, você sabe, a pessoa não trabalha no sábado, a pessoa não faz nada no sábado. Você vai aprender aqui mais algumas coisas que não se pode fazer no sábado. Para aquele que guarda o sábado, amém? Está no telão, pastora? Olha o que não pode fazer então, se guarda o sábado. Não pode ferver ou assar comida. Não, é de rir, né? É de rir, porque, amados, eu creio que quem guarda o sábado hoje, eu acho que ferve ou assa comida para comer. Amém? Mas a lei manda não ferver ou assar comida no dia de sábado. Êxodo 16, 23, se você quiser anotar isso, só para você conferir depois, tá? Não vamos ler porque temos muito ainda para ver.
não sair de casa nesse dia. Tem gente que vai viajar no sábado. Não, estou guardando o sábado. E vai viajar. Êxodo 16, 29. Não acender fogo. Êxodo 35, 3. Quer guardar o sábado? Ok, guarda. Então faz tudo isso aqui. E mais os outros pontos da lei. Não viajar. Olha lá, está aqui, ó, não viajar. Neemias 10, 31. Não carregar peso. Jeremias 17, 21. Não exercer o comércio. Amós 8, 5. Então, aquele que viola um ponto da lei é culpado de toda a lei. Então, só aqui, amados, nós já podemos ver a culpa na vida de muitos filhos de Deus que querem, sabe, ser diferentes em alguma coisa e guardar o sábado. Temos aí os adventistas do sétimo dia. E eles guardam o sábado, mas eles assam a comida. Eles cozinham a comida. Eles não comem cru, não. Saem para passear. Saem, eles passeiam no sábado. Não trabalham, viu? Não trabalham. Trabalhar eles não trabalham, mas eles passeiam. Eles assam, eles fazem, às vezes, até um churrasquinho. Amados, tropeçaram. Então, é tão, sabe, é complexo. É complexo. Porque as pessoas, por falta de conhecimento, trazem a destruição para a sua própria vida. Oséias 4,6 diz: o meu povo é destruído, o meu povo perece, porque lhe falta conhecimento. Êxodo 31, 15. Deuteronômio 27. Vamos mais devagar. Deuteronômio 27, 11 e 28. Marca aí, tá? Algumas referências depois para você ler e compreender com mais exatidão aquilo que Deus está falando. Gálatas 5, 1 a 5, Tiago 1, 23 e Tiago 2, 10. Amém? Então o Senhor nos chamou, igreja, para avisar os nossos irmãos de origem gentílica, e também os judeus, claro, que a lei se encerrou há mais de 2000 anos. A lei se encerrou há mais de 2000 anos na cruz do Calvário, em Jesus Cristo. Então, pela morte de Jesus, os mandamentos de Moisés não cabem mais na nova aliança. Amém? Então não existe nenhum mandamento do Novo Testamento, na nova aliança, para que os crentes em Jesus guardem o sábado. Não existe isso. Não tem. Em Oséias 2,11, olha o que já dizia o profeta: farei cessar todo o seu gozo, as suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Farei cessar. Vai acabar. Colossenses 2,16 e 17 diz: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Aleluia. Não há nenhum preceito da lei mosaica vigorando hoje. Nenhum preceito da lei de Moisés vigora hoje, no século 21, em nossos dias. Então, na nova aliança, o fato de não obedecermos nenhum preceito do judaísmo, igreja, ouça isso e entenda. O fato de não praticarmos nada dos 613 mandamentos de Moisés, não cabe julgamento de ninguém a nenhum de nós. Somos livres em Cristo. Somos livres em Cristo Jesus. Amém? Então, todos os ritos de judaísmo, ele tem um bem real correspondente na nova aliança. Como assim, pastor? Vou explicar. O sábado dos judeus, ele apontava para um real descanso na graça. O que é este real descanso hoje para nós, na graça? Jesus Cristo.
Então Jesus é o nosso descanso. Jesus é o nosso sábado. Estão entendendo? Então, lá na lei era algo simbólico, era a sombra do que havia de vir. Então, essa instituição de Deus de guardar o sábado era o descanso para o seu povo descansar. Mas viria aquele que é o nosso descanso. E ele é o descanso eterno. Amém? Então, quem vive a graça de Deus descansa. Entra no repouso de Deus. Então nós temos, igreja, o domingo como dia do Senhor. Isso nós já aprendemos aqui pelo altar. Mas não é como se guardava o sábado. Amém? Não é a lei transferida de dia. É a lei de Deus para a nossa vida. É entender que Deus, Ele quer, sim, no domingo, ver o seu povo reunido, adorando o seu santo nome. Amém? O domingo deve ser um dia reservado para prestar culto a Deus. O domingo deve ser na nossa vida o dia especial, o dia exclusivo de adoração a Ele, a comunhão com Ele e com a família da fé. Mateus 5, 17 a 19 diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Ele cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu. Jesus cumpriu toda a lei. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Se cumpriu ou não se cumpriu? Ele não foi para a cruz? Ele cumpriu. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, ele não tinha ido para a cruz ainda. Posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Amém? Então, nada na lei poderia ser anulado até que fosse encerrado, irmão. Jesus aqui, ele falou a verdade. Nada da lei poderia ser deixado de lado até que ela fosse encerrada. Então, quando a aliança em vigor foi encerrada na cruz, foi cumprida pelo único que poderia. A nova aliança começou. Por isso nós conhecemos como Antigo Testamento e Novo Testamento. Aleluia. Gálatas 3,13 está escrito assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Diga graças a Deus. Fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então o Senhor se fez maldição por nós. Então Ele nos resgatou da maldição da lei. Gálatas 4, 4 e 5 está escrito assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então ele nasce sob a lei, obedece à lei, vive a lei, é ministro da lei, ensina a lei, cumpre a lei e encerra a lei no madeiro. Aleluia! Glória a Deus! E Ele nos resgatou. Amém? Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, crê, acabou a lei. A lei foi encerrada com a morte de Cristo. Enquanto ele estava vivo, ele estava debaixo de lei. Mas ele cumpriu toda a lei. Marcos 1, 22 e 23. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: olha, amados,
Falar a verdade incomoda. Amém? Mas é a verdade. E nós não podemos calar. Nós não podemos esconder a verdade. Então, maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amados, nós temos a autoridade de Deus porque a verdade de Deus está em nós. E nós não devemos temer. Amém? Isaías 7,14 diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Olha, Isaías, 700 anos antes, estava profetizando aquilo que iria acontecer. E eis a profecia manifesta. Deus é perfeito em tudo. Deus é soberano em tudo. Então hoje a vontade de Deus é que eu e você receba esta graça, viva por esta graça, obedeça à lei de Deus, manifeste com a nossa vida a santidade, o temor reverencial ao Senhor e pregue ao mundo que a lei de Moisés foi encerrada na cruz. Que hoje o meu justo, diz o Senhor, vive por fé. E se ele retroceder, a minha alma não se compraz nele, assim diz o Senhor. Então sair da graça de Deus e ir para legalismos, sair da graça de Deus e ir para igrejas que ainda se aplicam leis, é retroceder. Deus não tem prazer. Deus não se agrada disso. Deus não quer isso para um filho que ele chamou para viver a graça. Amém? Tópico de número 6. A lei de Moisés se tornou inoperante. Gálatas 3,10, o apóstolo Paulo diz assim: todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito. Igreja, é a Bíblia que está dizendo. É Deus que está falando. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então eu vou aqui mais uma vez falar para a igreja: olha, mas tem uma igreja lá, pastor, que fala da graça. E olha, ela prega a graça, ela prega até algumas mensagens bem parecidas da que o senhor prega. Então, mas tem o batismo em água lá, pastor. Mas é só isso. É só isso. Não, mas batismo em água não está na lei mosaica, né, pastor? Mas está no Antigo Pacto. Está no Antigo Testamento. E onde o batismo é uma lei, é lei. É lei. Estão entendendo? Se é lei, é maldição. Então, maldito aquele que está recebendo isso. Achando que está recebendo a graça de Deus e aceitando um jejum. Não é? Não, eu não faço. Não, o pastor fala lá, mas eu não faço. Então, olha como você é hipócrita. Olha o tamanho hipocrisia, porque está num lugar onde se pede jejum. E aí ele fala: não, eu não faço, não. Então, se está lá, faz, então obedece. Não é verdade, irmãos? Mas é maldito. Fazendo ou não fazendo, é maldito, porque está compactuando, está aceitando. Então, quem se coloca debaixo da lei, se coloca debaixo de maldição. Entenderam? Deuteronômio 27:26. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá: amém. 2 Coríntios 3, 7 e 9 diz: e se o ministério da morte, o que foi o ministério da morte? A lei de Moisés, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória,
a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, da graça de Deus. Aleluia! Vai ser muito maior. Gálatas 3,19. Apóstolo Paulo dizendo: qual, pois, a razão de ser da lei? Tem pessoas que gostam da lei. Tem pessoas que não vêm para a graça de Deus porque tem medo de se desviar. Eu escutei isso de algumas pessoas, lembra, pastora? Não, nós temos que permanecer assim, onde é um pouco mais rígido. Porque eu tenho medo, às vezes, do meu marido voltar a beber. Tenho medo, às vezes, do meu marido voltar a fumar. Porque hoje ele está liberto, né? Está liberto por causa da lei. Está liberto porque está com medo de ir para o inferno. Por isso que está liberto. Não porque teme a Deus. Porque a graça de Deus é para aqueles que temem a Deus. Reverenciam ao Senhor. Amém? Então, qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Aleluia. Gálatas 3:15 e 18. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Nós estudamos isso aqui. Amém? Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, Isaque. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Aleluia. Aleluia. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois de Abraão, não a pôde abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Então, olha que tremendo. 18, pastor, 18. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Então, olha que lindo isso aqui. Abraão. Cristo. Abraão, Cristo. 430 anos se passam. Lei de Moisés. Entra no percurso. Promessa, cumprimento da promessa. Amém? No percurso, Deus coloca uma lei para o seu povo. Então a Bíblia diz que, olha, aleluia, 17, pastora. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois de Abraão, não a pôde abrogar de forma que venha desfazer a promessa. Estão percebendo que a lei, amado, não mudou nada? Abraão não vivia a lei. Abraão não recebeu lei. Abraão viveu por graça, por fé, por obediência, por temor, por respeito. Foi chamado de amigo de Deus. Estão percebendo? Aí entra a lei que não mudou nada naquilo que Deus já havia dito.
Estão percebendo que a lei não tem peso nenhum? E hoje, pelo contrário, ela traz maldição. É tremendo isso ou não? É maravilhoso. Então, olha, porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. É gratuitamente, amados, que nós recebemos os milagres de Deus. É gratuitamente que nós recebemos a provisão de Deus, as promessas de Deus, elas chegam à nossa vida por fé. Gálatas 3, 23 a 25. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. É a fé que chegou à nossa vida. De maneira que a lei nos serviu de aio. Então serviu de aio para o povo hebreu. Amém? Para os judeus. Porque nós não vivemos lei. Então, aí a gente começa a perceber que para nós a lei não serve nem para nada. Para nada, para nada, para nada, para nada, nem para guiar a Cristo. Porque não guia a Cristo. A lei traz morte, a lei traz condenação. A lei de hoje não guia a Cristo. Estão percebendo, igreja? Então, para nós, não serviu de aio. Porque o próprio Senhor nos conduziu a Ele. Amém? Nós não conhecemos os 613 pontos da lei de Moisés. Alguém aqui conheceu? Nós vivemos alguns pontos da lei. Jejum, batismo, que é lei. Olha, aleluia. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então, só é justificado mediante a fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Então, entendeu a graça? Opa! Parou com tudo. Parou com tudo, amado. Eu estava numa campanha de jejum. Eu não me envergonho de falar, porque acho que foi o melhor dia da minha vida. Não é, pastora? Subia monte, ralava o joelho. Não é? Emagrecia 12 quilos. Ficava desnutrido, feio, pálido, as calças tudo caindo. Mas era com zelo, né? Só não tinha o entendimento. E aí Deus me abre os olhos. Que aquele que jejua confessa que Cristo não está nele. Eu falei, opa! Cristo está em mim. Parei hoje. 22º dia da campanha, era 40 dias, pastor. Parei. Aí teve alguns abençoados que depois falaram, pastor, o senhor quebrou a campanha. O senhor vai trazer condenação para a vida do senhor. Eu falei, então, será? Não, olha, continua, termina pelo menos essa aí que o senhor abriu. Eu falei, não, já está decidido e definido. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem tem falado comigo. Ele não é Deus de confusão. Ele mostrou aqui que aquele que jejua confessa que não tem o esposo. Eu tenho o esposo é a minha ampla suficiência em tudo e para tudo. E para a glória de Deus estamos aqui hoje, vivendo por fé e aprendendo a viver por esta fé. Amém? Glória a Deus. Efésios 2, 14 e 15 diz, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então, a lei foi encerrada em Cristo. A lei caducou em Cristo. A lei não vigora mais desde que na cruz o Senhor Jesus disse, está consumado. Glória a Deus. Tópico de número 7. A lei moral.
Os 10 mandamentos fazem parte dos 613 mandamentos. Agora você vai ficar de boca aberta. Ouça. Se os 613 pontos, se os 613 mandamentos foram de fato encerrados na cruz, o que aconteceu com os 10 mandamentos? Pastor, deu um nó agora. Amados, os 10 mandamentos fazem parte dos 613. Na cruz, os 613 caducou. O que aconteceu com os 10? Quer pensar para responder? Está com medo de falar, igreja? Os 10 também caducaram. Eu não posso tirar 10 dos 613. Mas pastor, como assim? Explica, vamos lá. A lei inteira foi cravada no madeiro, amém? Por isso, o que o Senhor Jesus, ele disse, ainda aqui na sua carne, ele disse assim, olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Segundo, teu próximo, e fazendo isso, cumprirás toda a lei. É lindo, amado, é lindo perceber a graça que Jesus trouxe a nós. Então, olha, se você amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, se você amar o teu próximo como a ti mesmo, você não precisa ir lá na lei de Moisés e falar, oh, não cobiçarás, não matarás, não furtarás, não roubarás. Não. É tudo lei. Então tem que obedecer à lei de Deus. Amém, igreja? Então a lei moral do nosso Deus é revelada somente pela graça. Tópico de número 8. Ficou chocado? Amém? Mas é a verdade, irmão. É a verdade. Nós vivemos pela verdade e amamos a verdade. A lei do Espírito. Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus é a graça. A lei do pecado e da morte era a lei de Moisés. Gálatas 5:16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Para quem anda no Espírito, não precisa de lei mesmo, não precisa de lei. Então, chegará o dia que o Pai procurará na terra aqueles que o adoram em Espírito e em verdade. Aqueles que adoram em Espírito e em verdade, mas não temem o pecado, sabe? Não ficam ali, não vivem com a carne ativada. Eles têm uma vida tranquila no Espírito. Eles fazem tudo no Espírito, em todo momento, agradando ao Senhor. E não satisfaz a vontade da carne. Tópico de número 9. O princípio da liberdade. Vamos entender, é muito importante. Para que fique bem claro isso, que a graça de Deus, ela é liberdade, não libertinagem. Gálatas 5:1, 13 e 16. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Diga a glória a Deus. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Porque, infelizmente, tem muitos que são chamados à liberdade que querem, sabe, dar uma liberdadezinha para a carne. Amado, não é coerente. Amém? Não tem lógica mediante ao que já está feito no nosso espírito.
É sim, sim e não, não. Então, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, voltar para a lei, sabe, é voltar para o próprio vômito. É profanar o sangue da nova aliança vertido na cruz. Aquele que recebe essa palavra, amado, aquele que recebe essa revelação e não permanece nela, ele profana o sangue de Jesus Cristo. Ele nega o poder que há no sangue de Jesus. Então, na graça de Deus, o que há é liberdade em Cristo, não libertinagem. Eu não posso fazer o que eu bem quero para a minha vida. Minha vida não pertence mais a mim, pertence a Deus. E eu preciso aprender a viver a lei de Deus dentro da graça de Deus. Quem está entendendo, diga amém. A graça nos foi revelada. E por ela nós temos crescido, e muito. Por ela nós temos vencido muitas coisas. Por ela, Deus tem nos dado grandes vitórias. E isso não para. Isso cada vez vai aumentar mais nas nossas vidas. Vai aumentar muito, 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 muito mais. Então é necessário eu vigiar. Eu preciso vigiar. Amém? Nós somos um povo, de fato, separado por Deus para dar testemunho desta graça. E aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz. Amém? Negue-se a si mesmo, dia após dia. Porque para seguir a Jesus tem que obedecer. Não há possibilidade, irmão, de eu seguir a Jesus sem obedecer à lei dele. Eu vou ser chamado de verdadeiro discípulo de Jesus quando de fato eu obedecê-lo. E muitos aqui ele tem preparado. Muitos aqui. Muitos do que estão aqui. Ele tem chamado para a obediência, ele tem incomodado para a obediência. Eu posso ver isso. E eu louvo a Deus por isso. Porque é pela palavra de Deus. Outrora, sem nenhum entendimento, eu queria fazer pela minha força. Não andava, não mudava. Ao contrário, só piorava. Hoje, eu sei que é Deus quem faz. Eu sei que é Deus quem fala aqui. E eu sei que é Deus que está acertando tudo que tem que ser acertado. Somos uma igreja, amados, gloriosa. Somos uma igreja sem ruga, sem manchas, sem máculas. A noiva ataviada de Cristo nesta terra. E assim sucederá a cada dia neste lugar. Famílias fortes e bíblicas, esposos bíblicos, esposas bíblicas, filhos bíblicos que temem ao Senhor, que obedecem à lei de Deus com amor, com reverência, com gratidão. Eu profetizo em nome de Jesus. Eu declaro isto em nome de Jesus, porque sei que é a vontade do Senhor. Eu sei que isto está no coração do Pai e será manifesto neste lugar. Um lugar onde tudo acontece por reverência ao nosso Deus. Onde tudo acontece por temor ao nosso Deus. Onde tudo acontece porque de fato somos aqueles o qual o Senhor escolheu e ordenou para vivermos a sua maravilhosa graça nesta terra. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta manhã.